Inicia a nossa terceira aula de psicologia pastoral. Vamos fazer uma oração iniciando essa aula. Senhor Deus eterno, Deus santo, Deus glorioso, Pai maravilhoso, mais uma vez, ó Pai, nós rendemos graça, te agradecemos em tudo, ó Pai, pelas tuas mãos sobre nossas vidas, por ter nos guardado, por ter permitido mais um dia de aulas. Pai, eu te agradeço pela vida dos teus servos, pedindo ao Senhor que dá sabedoria a cada dia, ilumine, ó Pai, o teu povo, ó Pai, que se dispôs a estudar, ó Senhor, esteja dando vitória e, acima de tudo, ó Pai, que o que aqui foi ensinado nós possamos aplicar em nossas vidas e nossos ministérios. Seja com cada um, ó Pai, dando condição, ó Pai, a cada dia de estudar e saúde emocional, saúde mental, ó Pai, e saúde física, seja com cada um de nós nessa noite, ó Pai, capacitando-nos a compreender tudo que aqui foi ministrado em nome de Jesus. Então, irmãos, nós paramos na página de número 13. Eu creio que os irmãos ouviram a mensagem que o pastor deixou, o áudio que ele deixou no grupo do WhatsApp, falando a respeito do trabalho. Ele justificou que ele não pôde, devido às condições talvez de muitos afazeres, a poder deixar para os irmãos como que vai ocorrer o trabalho, mas ele promete em deixar até o fim de semana e com um tempo bom para que os irmãos possam ter condição de realizar esse trabalho tranquilo, sem muita correria. E os irmãos ficam simplesmente ligados para que possam estar atentos ao que o pastor vai falar. E creio que vai ser baseado na apostila, talvez poucas coisas que os irmãos terão que pesquisar na internet ou algum livro, mas não creio que será nada assim muito difícil para que os irmãos possam desenvolver um trabalho dentro dessa matéria para passar para o pastor. Então, irmão, nós paramos na apostila de na página número 13. Estamos falando um pouco de psicologia pastoral, como que ela pode auxiliar a vida de um pastor ou de um líder na área emocional dos liderados que estarão sobre a sua custódia. E até mesmo isso poderia ser aplicado dentro da família do pastor ou em qualquer outra área, mas no sentido aqui é mais na área pastoral, como que o pastor vai lidar com determinadas coisas que ocorrem na igreja, determinados episódios que podem surgir, e tem muitos pastores que não têm condição de resolver determinadas situações, mas no caso aqui, essa ciência pode nos auxiliar nessa área para podermos tratar de situações de sentimento, situação que às vezes é complicada na vida de uma das ovelhas que pertence ao rebanho de determinado pastor. E aqui na página número 13, no primeiro parágrafo, está escrito assim: a psicologia tem o seu devido valor ao tratar das questões emocionais. Quanto no ensino, os problemas estão relacionados com a parte espiritual, ou seja, melhor, quando são desenvolvidos mediante um padrão pecaminoso do indivíduo. Então, nesse caso específico, a psicologia torna-se ineficiente. O que o escritor desse livro quer nos mostrar é o seguinte, que ela tem o seu valor, como nós já falamos nas aulas passadas. Uma das irmãs até apresentou que o cristianismo não é inimigo da ciência, e sendo essa uma parte da ciência que nos auxilia em muitas coisas, como nós já mostramos, que o escritor do livro ele pede para que as pessoas que são cristãs, que se tiver uma escolha para ir buscar um psicólogo, que de preferência seja um cristão, e ele mostra aqui assim, que a psicologia ela tem o seu devido valor ao tratar de questões emocionais, como eu já falei no início aqui, da vida de membros da igreja. Porém, ele fala que, em relação a questões espirituais, ela não é de valia algum, ela não tem condição nenhuma de nos ajudar, porque quando se trata de questões espirituais, ainda mais vindo de pecados
Isso tem a ver com questões teológicas e com uma vida que, dependendo da situação, terá que ter muita oração, muito conselho espiritual e um acompanhamento na área espiritual com a pessoa e não na questão psicológica. Então, nessa questão emocional, sim, a psicologia ela é indispensável, mas quando se trata, como aqui o comentarista, o escritor do livro, já está aplicando, por ele ser um pastor, em relação à vida espiritual, isso requer uma intimidade com Deus, uma vida do líder pautada na oração, no estudo da palavra, numa vida consagrada, porque ele vai encontrar algo um pouco difícil no caminho dele. E quando se trata de relações de pecado, isso requer uma aplicação teológica, porque requer um conhecimento bíblico para que possa tratar do pecado da pessoa e nunca apedrejá-la porque ela pecou. Porque quando a pessoa comete um pecado, o líder tem que tratá-la com disciplina, e disciplina ela é uma correção que ajude a pessoa a levantar. Então, esse seria o foco principal do líder, ajudar essa pessoa a erguer novamente, se entregar a Cristo para que possa ser perdoada dos pecados, confessando os seus pecados e conseguir libertar-se desse determinado pecado que ela comete ou de coisas que esse pecado pode trazer para a vida dela. Nós sabemos, irmão, que nem tudo, já tenho o costume de dizer, nem tudo que ocorre na vida de uma pessoa de ruim é pecado. Nós já falamos isso em algumas outras aulas, que sempre as pessoas têm o hábito de, quando alguém está passando por alguma coisa, sempre dizer que é pecado escondido, que ele está fazendo aquilo porque é pecado, por causa disso que ele está passando aquela situação, mas nem sempre é isso. Mas nós não descartamos que, sim, existe consequências de pecado que pode vir na vida de uma pessoa que está vivendo aquela vida de pecado e ela não abandona aquela vida de pecado, então, sim, tem consequência. Agora, as pessoas sempre têm esse costume de dizer está acontecendo isso com ele porque ele cometeu um pecado assim há muitos anos atrás, ou então a pessoa teve algum deslize na igreja, isso já passou anos e as pessoas começam a falar isso é por causa do pecado que ele cometeu. Então, provações e algumas dificuldades na vida não tem a ver simplesmente com o resultado de pecado. Mas, no caso aqui, o comentarista mostra que a psicologia, nessa área do pecado, ela não tem condição nenhuma de ajudar. Ela é ineficiente, ela é paralítica nisso aí, que requer tratados teológicos e cuidado pastoral na área espiritual. Aí, mais embaixo, mudando aqui para um outro ponto, ele fala do desenvolvimento humano numa visão cristã. Ele fala que, de acordo com a antropologia cristã, o homem é um ser tricotomo, ou seja, formado por três partes: espírito, alma e corpo. Os irmãos já passaram na aula de antropologia, teve a aula de antropologia poucos meses atrás, no curso básico em teologia. Os irmãos que estão no bacharel já passaram por essa matéria, que é a matéria de antropologia, que é a parte da teologia que estuda a respeito do homem, a sua formação, como ele, o que compõe um homem, como ele foi criado e esse tipo de coisa. Aqui na questão da psicologia, o comentarista do livro ele simplesmente quer mostrar, por ele ser assembleiano, então ele acredita na tricotomia. Os irmãos sabem que existem as duas linhas teológicas a respeito do homem. Alguns acreditam que ele é dicotômico, ou seja, ele tem apenas alma e corpo, e alma e espírito seria sinônimo. A boa parte dos filósofos, como Aristóteles, Sócrates, para frente nós vamos ver isso, eles também tinham esse pensamento da dicotomia. E se você for estudar a respeito de alguma linha teológica judaica, alguns judeus também têm o pensamento da linha dicotômica. E, é claro, com muitos versículos dos Salmos e outras partes da Bíblia aplicados de forma errada. Porque nós temos que saber interpretar a Bíblia. Tem passagens na Bíblia, por exemplo, Romanos 13, versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim, que toda alma esteja sujeita às autoridades. Alma ali, nós entendemos que é pessoa, não está falando de alma, essa parte de matéria que nós temos, está falando de pessoas. Então, quando a pessoa não consegue separar essa interpretação correta da Bíblia, ele acaba criando um problema com interpretações e cria linhas teológicas que pode dificultar mais à frente.
E a questão da dicotomia, a Bíblia tem base para apoiar? Sim, que às vezes o escritor simplesmente falou do corpo e da alma, não preocupou em falar do espírito. E nós vemos como o apóstolo Paulo ele fala isso a respeito do espírito, da alma e do corpo, lá em Tessalonicenses 5, versículo 23. E o escritor aos Hebreus, em 4:12, que é um versículo muito conhecido, também fala a respeito disso, que é 4:12 de Hebreus, que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que tem capacidade de penetrar até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Alma e espírito, junto e medula, está falando de corpo. Então, aí nós vemos que o ser humano ele é um ser tricotomo, ou seja, ele é dividido em espírito, alma e corpo. E essas partes, o escritor do livro coloca aqui embaixo, que o Espírito é o que nos dá comunhão com Deus, é a parte que nós temos que nos capacita a ter comunhão com Deus. Isso é o nosso Espírito. Eu poderia dizer, se no sentido bem fácil de compreender, seria a parte religiosa do homem, aquilo que leva ele a adorar alguma coisa. Quando ele aceita Cristo, o Espírito Santo que passa a morar nele domina a vida dele e o seu espírito e leva o seu espírito a adorar a Deus. Mas quando ele não é um cristão, o espírito, como sendo uma parte que tem necessidade de adoração, ela vai adorar qualquer outra coisa que não seja Deus. Por isso, há um número grande de idolatria no mundo hoje, por isso, porque todos os seres humanos têm um espírito. O espírito não foi dado simplesmente só para os salvos, e sim para todos os seres humanos. Então, aquele que não adora a Deus, aquele que não se liga a Deus, ele vai se ligar a qualquer outro tipo de entidade que não seja o Criador. Inclusive, o apóstolo Paulo, no capítulo 7 da segunda carta dele aos Coríntios, ele fala assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne, está falando de prostituição, como do espírito, está falando de idolatria, que era o que ocorria muito pelo contexto, você vai ver, que era o que ocorria nessa cidade grega, que era a cidade de Coríntios. E ele fala da carne e do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor do Senhor. Então, nós temos sim que manter o nosso espírito purificado, e a única maneira de nós mantermos o espírito purificado é deixando ele estar subjugado pelo Espírito Santo, para que nós venhamos sempre adorar a Deus. Isso, como nosso irmão falou, o que chegar primeiro domina, essa é a verdade. O que chegar primeiro nessa parte aí domina o resto da pessoa. Em relação ao espírito e à alma, houve um tempo atrás até alguns ensinamentos que, é claro, eu concordo com essa linha de pensamento, ela não contradiz em nada, principalmente na linha da tricotomia, que há o homem espiritual, que ele é guiado pelo seu espírito, e, claro, o seu espírito subjugado pelo Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, versículo 16, que fala: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. E quando nós andamos em espírito, a tendência nossa é dar fruto do espírito sobre nossas vidas. Mas quando nós pendemos para a carne, a nossa tendência é fazer as obras da carne, executar as obras da carne. E nesse pensamento da divisão do homem, alguns pregadores chegavam até a dizer que existia o homem espiritual, o homem carnal, que seria o homem dominado pela alma. Eu acredito que os irmãos na antropologia, os irmãos estudaram que o que nos faz pecar é a nossa alma. Ela que nos leva a pecar, porque o comentarista, o escritor até coloca que ela tem emoção, vontade e intelecto. Então, quando nós pecamos porque a nossa alma, ou seja, ela conseguiu ultrapassar o nosso espírito, porque o nosso espírito está fraco, porque não alimentamos ele. Por não alimentar o espírito, a alma consegue nos levar a cometer pecados. E uma das coisas interessantes que a Bíblia, quando ela fala carne, que o apóstolo Paulo ainda fala para não cumprir os desejos da carne, não está falando desse corpo. Corpo no grego é soma, carne é sarx. Sarx quer dizer os desejos enfreados que nós temos para cometer pecados, porque somos da linhagem de Adão, trazemos a depravação total de Adão sobre nós. Então, se nós alimentarmos mais a nossa carne, nós vamos deixar com que a carne vença. Se alimentarmos mais o nosso espírito,
o nosso espírito vai vencer. Então, o homem ele é composto de espírito, alma e corpo. E o corpo, irmãos, ele é nada mais, nada menos do que o veículo tanto da alma como do espírito. O corpo, se o espírito está subjugando tanto a sua alma como o seu corpo é seu veículo que vai levar para você para poder adorar a Deus. E se ele for subjugado pela alma, ou seja, por desejos carnais, ele nada mais vai ser do que o veículo que a alma usa para executar o pecado, seja ele na idolatria, na prostituição, no falar mal de alguém, no cometer adultério, fornicação, pensamentos impuros e outras coisas que são pecados que a alma, quando ela vence, ela consegue levar o homem a fazer isso. Então, esse tipo de pensamento, nas definições teológicas que o comentarista coloca aqui, é o que é o homem. O homem, então, ele é um ser que tem espírito, tem alma e tem corpo. Ele pende para o lado que ele é mais alimentado. Se alimenta mais o espírito vence. Se alimenta mais a carne, que barra alma, quem vai vencer vai ser a carne. E como nós descobrimos se nós somos espirituais ou carnais? É só observar para que lado que nós pendemos mais. Se o nosso desejo é cultuar a Deus, é estudar a palavra, é orar, levantar pela manhã, consagrar, levantar um dia de consagração para algum irmão da igreja ou pelo pastor, levantar com aquele desejo de passar um dia com Deus orando. Então, isso mostra que somos espirituais. Se nossa tendência sempre é ocupar com coisas aleatórias, ter distrações na vida com redes sociais e outras coisas que hoje isso tem roubado o tempo, o nosso tempo como cristão. Não estou dizendo aqui que não possa usar redes sociais, eu acho que as redes sociais ela é de muito valia, principalmente para nós cristãos, quando sabemos usá-la. Mas eu acho que tudo isso, nesses últimos dias, tem sido usado pelo diabo como distração na vida de muitas pessoas. E quando nós ocupamos o nosso tempo com fofocas, com ligar para pessoas para fazer contenda, e esse tipo de coisa, nós estamos andando na carne. Então, está fácil de detectar se somos espirituais ou se somos carnais. Isso não tem dificuldade, não é só você para ver para que lado que você pende mais. Se você pende para as coisas espirituais, você é espiritual. Se você pende para as coisas carnais, infelizmente, nós somos carnais. Então, o escritor está mostrando isso. E dentro dessa linha teológica, o corpo, ele sendo essa parte que é de matéria, que é o que nós identificamos o homem no sentido genérico, por exemplo, você me vê porque eu tenho um corpo e eu vejo você por essa razão. Esse corpo ele está sujeito a envelhecer, a ser cometido de enfermidades e, acima de tudo, a morrer. Mas uma coisa importante, inclusive nós estudamos a respeito disso ontem na escola bíblica, é o valor que esse corpo tem diante dos olhos de Deus. Ele foi criado nessa terra e, conforme Eclesiastes 7, Deus colocou a eternidade dentro desse corpo. E o apóstolo Paulo fala que esse corpo um dia há de ressurgir. Por isso, nós temos que cuidar dele nos dias de hoje. Temos que cuidar do nosso corpo, porque ele foi criado para glorificar a Deus, foi criado para exaltar a Deus. Por isso, nós temos um corpo. E esse corpo, como já disse, ele vai ressurgir nos últimos dias. Se nós viemos a partir para a eternidade, a vier a falecer, um dia esse corpo vai ressuscitar, vai ser transformado em glória e vai estar na eternidade com Deus. Aqueles que morreram sem Cristo, infelizmente, ressuscitarão também com um corpo imortal, porém sem glória, que perecerão no lago de fogo eternamente. Então, esse corpo tem que ser cuidado hoje. O apóstolo Paulo fala muito a respeito disso, inclusive na sua primeira carta, capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, ele relata a respeito dessas coisas, do cuidado que tem que ter com esse corpo, que, inclusive, dentro da filosofia que existia na época, e hoje não é diferente, eles diziam assim que o alimento foi feito para o corpo e o corpo para o alimento, querendo dizer, a interpretação do versículo, ele diz, olha, do mesmo jeito que o corpo precisa de comida, nós também precisamos de sexo, e era o pensamento deles. Então, eles poderiam viver uma vida sexual promíscua sem problema algum,
Por isso que o apóstolo Paulo vem ensinando que não, que quem se une a uma meretriz, ele faz corpo com ela. E se ele faz corpo com ela, se tornando uma só carne, ele está como se ele estivesse levando Cristo para aquela situação complicada e nojenta que a pessoa está vivendo. E ele vai e fala que não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que não é proveniente de vós mesmo. E o interessante é que a palavra templo, se você tiver um exemplar grego, transliterado, você pode ir lá, que a palavra templo ali é a palavra naô. E a palavra naô é a mesma palavra utilizada para dizer santo dos santos no Velho Testamento, que era o local da habitação da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Isso diz bem claro que esse corpo que nós temos de matéria, ele equivale aos santos dos santos, onde Deus mora, onde o Espírito Santo mora em nós. E o escritor aos Hebreus, quando ele fala da relação de que Jesus mora em nós, ele mostra que ele é aquele que veio para habitar eternamente. Que existem duas palavras no grego para habitar. Fala daquele que habita em um hotel, que ele passa uma temporada e vai embora, e daquele que compra uma casa que ela é dele, e ele tem direito de mover o que ele quer dentro da casa, porque ela pertence a ele. Assim é o nosso corpo. Ele é morada do Espírito Santo, ele tem o direito de fazer o que ele quer conosco. Mover e arrancar coisas que não estão no lugar, que precisa ser mudado. É assim que o Espírito de Deus trabalha em nossas vidas. E esse corpo, irmão, tem que ser zelado por ele. Zelado por ele. Porque a Bíblia diz que quem destruiu o templo de Deus, Deus um dia o destruirá. E eu quero explicar esse versículo, porque eu ouço demais esse versículo citado no contexto errado. No capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e no capítulo 6, esse versículo é citado. Que nosso corpo é templo do Espírito Santo, e quem destruiu o templo de Deus, Deus um dia o destruirá. Eu já vi esse versículo citado demais quando pessoas vão falar de alguém que fez tatuagem, aí fala que está destruindo o corpo, o templo do Espírito Santo, alguém que fuma ou que bebe. Bom, beber e fumar, eu também sou contra. Fazer tatuagem eu não aconselho nenhum cristão a fazer. Não aconselho o cristão a fazer tatuagem. O cristão que é cristão, por que ele vai fazer tatuagem? Então não há necessidade. Mas destruir o templo de Deus, irmão, no capítulo 3, é fazer grupinho na igreja que atrapalha o bom crescimento da igreja, como estava acontecendo. As pessoas dividiram a igreja em grupo, que era o grupo do apóstolo Paulo, o grupo do apóstolo Pedro, o grupo de Apolo e o grupo daqueles que eram de Cristo. Então, essa divisão, esse partidarismo na igreja, estava destruindo a igreja. Então, o apóstolo Paulo fala, aqueles que destruíram o templo, ou seja, o corpo de Cristo naquele momento, que eram todas as pessoas, Deus um dia o destruirá. E a maneira que a pessoa destrói o templo, sendo o seu próprio corpo, e ele vai ser destruído por Deus, é quando ele vive uma vida promíscua, uma vida de prostituição, ou seja, ele não está cuidando desse corpo que Deus deu ele, para que ele possa adorar a Deus, glorificar a Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, que esse corpo foi dado para glorificar a Deus. Então, ele está vivendo uma vida promíscua e Deus um dia o destruirá. Então, isso é destruir o templo de Deus. Vida promíscua é uma vida fora de um sexo protegido por Deus, que é no casamento. Quando a Bíblia fala, irmão, de prostituição, o termo grego ali, porneia, está relacionado não apenas, quando nós entendemos de prostituição na nossa língua, do português, nós entendemos do sexo vendido. Mas prostituição na Bíblia tem sentido mais amplo. Está falando de adultério, de homossexualismo, está falando de fornicação, todo tipo de sexo que é contrário ao original que Deus criou e cercou pelo casamento, se torna, dependendo do contexto bíblico, uma prostituição. Então, nós temos que entender isso. Toda pessoa que comete um ato sexual fora do padrão bíblico correto, ele está pecando contra o seu próprio corpo e sujando o templo de Deus, e Deus um dia o destruirá se ele permanecer uma vida assim. Então, o corpo ele tem que ser cuidado, irmãos. O muito que eu já vi muitas pessoas falar assim, esse corpo não vale nada, um dia vai ser destruído. Não, ele vai ressuscitar. Nós temos que entender isso. O muito que ele vai decompor, ele vai se desfazer na terra com o passar dos anos, mas um dia ele vai ressuscitar. O apóstolo Paulo fala que a ressurreição é como uma semeadura. A semente cai no chão, ela morre e ela depois frutifica. Ela está em algum lugar ali onde ela foi lançada no solo para depois ela
frutificar. Assim é o corpo de todos aqueles que morreram em Cristo. Eles estão ali, há uma semente do corpo dele em algum lugar, não importa. Deus um dia há de ressuscitar o corpo de todos os salvos, e dos não salvos ressuscitará para a perdição eterna. Então, temos que cuidar desse corpo enquanto com vida, deixando ele ser subjugado pelo Espírito Santo de Deus que mora em nós. Esse pensamento teológico, irmãos, o comentarista coloca aqui, o homem não pode ser visto apenas no aspecto biológico, psicológico e social, como a psicologia mostra, pois ele possui a natureza suprema chamada espírito. O espírito vivifica a alma. É pelo espírito que o homem tem a consciência de Deus. Há muitos problemas tratados nos consultórios de psicologia e psiquiatras que estão relacionados à área espiritual, assim como há problemas emocionais sendo tratados como questões espirituais na igreja. Problemas espirituais não conseguem ser resolvidos nos consultórios de psicólogos e psiquiatras, mas sim com a palavra de Deus, com oração, quebrantamento espiritual. Como eu falei no início, da mesma maneira que há, às vezes, muitos erros dentro da igreja, às vezes da parte nossa de liderança, de não compreender alguns problemas emocionais da vida de uma pessoa, alguma distorção psicológica na vida dela, nós não compreendemos, às vezes tratamos aquilo como questão espiritual, nunca resolve o problema. Da mesma forma, ocorre em alguns escritórios. O problema da pessoa é espiritual. Se o psicólogo que estiver ali não for um cristão que tem uma direção de Deus, ele não vai ter como tratar daquele assunto. E essa parte, irmãos, nossa, que é espiritual, é algo extraordinário que Deus colocou dentro de nós. Quando você vai na criação, ali os irmãos que passam pela matéria da antropologia, os irmãos sabem, vai na criação, que Deus forma o homem do pó da terra, e a Bíblia fala que o interessante é que a Bíblia fala que ele cria o homem da poeira, de um pó. Alguns até falam que devido à terra, naquela época, subiu uma neblina, o pó estava um pouco úmido. Eu ouvi um pastor um dia falando isso aí, que o pó estava úmido, facilitou para Deus moldar. Isso parece que tira um pouco do poder de Deus. Deus precisava de um pó, que o pó tivesse úmido para moldar. Não, Deus molda até ferro, irmão, se vocês quiserem. Agora, ele moldou ali o homem do pó da terra. E o interessante é que quando você vai lá em Gênesis, diz a Bíblia que na terra de Avilá existia ouro, pedras preciosas e bidélio, que é uma resina aromântica. E de todos esses elementos preciosos que tinha lá, Deus criou o homem do pó da terra ainda. Por que não criou do ouro? Não criou das pedras preciosas? Criou Evangelista, pó da terra. mais uma confirmação que porque na Terra encontra sais minerais, né? E nosso corpo tem necessidade. Essa é uma das confirmações que fomos realmente criados por Deus, porque todos nós precisamos de sais minerais e só encontra na Terra, né? Foi aonde nós fomos formados. É comprovado que todos os elementos que tem na tabela periódica tem no corpo humano, todos os elementos tem no corpo humano, um pouco de tudo. Deus criou o homem do pó da terra, não foi de pedra preciosa, não foi dos elementos preciosos que tinha lá, do pó da terra, para mostrar que o que é importante no homem é a parte espiritual que Deus colocou no homem. A Bíblia fala que ele formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, ali o homem passou a existir. Ele tornou-se alma vivente, então ele passou a existir. E ele tem um espírito. Como a nossa irmã Lúcia deixou claro, além do homem ter sido formado do pó da terra, o homem tem uma parte espiritual nele. Ele tem a parte que liga ele a Deus, conforme o comentarista coloca aqui, que nós chamamos de espírito, é aquilo que nos capacita a ter comunhão com Deus. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana que o local que estaria adorando a Deus não importava. E o importante era se estava adorando em espírito e em verdade. Isso é que fazia a diferença. A localidade, se era o Monte Gerizim, ou se era o monte em Jerusalém, o Monte das Oliveiras, ou o Monte Sinai, ou qualquer outro tipo de monte, isso não importaria. A importância era se estava saindo do seu interior, realmente do seu espírito. Se a pessoa estava adorando a Deus em espírito e em verdade. Em verdade quer dizer baseado na palavra dele.
Porque muitas pessoas podem dizer que está adorando a Deus e, na verdade, não está, porque são cultos que não estão baseados na palavra do Senhor. Então, isso se torna uma adoração, às vezes, que forçado o que ele quer fazer, e não é em espírito e tampouco em verdade. Então, esse tipo, irmão, de tratamento não tem como tratar com psicologia. É muito que um pastor, como o próprio escritor do livro, ele sendo perito nessa área, ele não vai conseguir tratar um problema espiritual com psicologia. Por isso que a vida de um líder tem que ser pautada numa vida de consagração a Deus, uma vida de devoção a Deus, uma vida de piedade, voltada completamente para Deus, para que ele possa entender essas situações espirituais e tratar da maneira correta. Eu Oi, creio que... evangelista, Sim? eu presenciei um quadro uns anos atrás que me chamaram para fazer uma visita e este senhor ele estava com pânico do medo, né? Então, é tão interessante que eles chegaram lá para visitar, eles expulsaram, eles mandaram o demônio embora, mas ele não foi, não. Tá? Ele ficou, porque a gente tem que entender o seguinte, existe uma parte psíquica do ser humano, ela é real, entendeu? Existem transtornos que eles são reais. Eu digo assim, o adversário ele veio para matar, roubar e destruir. Aonde houver deficiência, com certeza ele tira proveito. Sim. Se a pessoa, igual a irmã falou que ela tinha esquizofrenia, em si, a esquizofrenia ela escuta voz, ela escuta barulho, é a doença. Porém, o adversário tira proveito. Infelizmente, ele tira proveito, porque esse é o trabalho dele, matar, roubar e destruir. Então, quer dizer, a pessoa como um líder espiritual, ele está tratando com duas coisas. É igual você pegar um bêbado e expulsar o demônio dele, mas ele continua bêbado, entendeu? Porque está na psique dele, né? Então, quer dizer, a psique ela precisa ser tratada. Eu creio num Deus que opera milagres e maravilhas, já vi testemunho de pessoas que estavam bêbado e Deus curou a mente dele num minuto, ele entendeu as coisas de Deus, quer dizer, ali Deus fez um milagre. Mas, em si, se nós tivermos que conviver com pessoas que têm transtorno, seja bipolar, seja esquizofrenia, seja o pânico do medo, ansiedade, aí sim são inúmeras coisas. A gente tem que entender que nós estamos tratando ali com a psique, tá? Que é o homem interior, onde estão as suas emoções, as suas decisões, só que de certas pessoas está doentia, ou talvez ele herdou, talvez ele nasceu assim, who knows, né? Porém, a psiquiatria ela é capaz de detectar o problema, dar um remédio para um alívio, porque não existe cura. Porque, infelizmente, as pessoas não conseguem entender que, quando fala de psique, nós estamos falando de alma, onde estão todas as minhas emoções. E certa parte da minha psique, quando ela está doente, o médico pode dar um remédio para me trazer, igual às vezes eu tenho uma pessoa que tem transtorno, e ele falou, irmã, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, eu preciso ir no médico. Eu estou descontrolado, eu não sei o que fazer, é crente, é servo de Deus. Falei, vai no médico, né? Com certeza o psiquiatra ele vai te receitar um remédio para você, pelo menos, entender que você tem uma deficiência. Agora, com todas as pesquisas que eu já fiz até hoje, que é uma área que eu estudo muito, infelizmente, dói quando eu digo isso para alguém. Todos os transtornos é raiz de pecado. Infelizmente, a verdade é porque herdamos a nossa natureza adâmica, entendeu? Então, alguns, claro que nascem com umas deficiências mais, uns são os transtornos, outros inclinação para mentir, a outra para poder matar, a outra é insensível. Então, assim, são vários fatores, cada um com o seu nível. A psiquiatria, ela jamais vai curar. A psicologia, I'm so sorry. Se não é um líder espiritual, uma pessoa que tem uma visão, porque é o que nós falamos na aula passada, se o psicólogo ele não tem uma religião que nós proclamamos, ele vai analisar um comportamento de um paciente mediante os valores que ele conhece e que ele acha correto. E aonde vem o erro.
porque por detrás pode haver uma coisa espiritual. E a psicologia, eu acho que ela erra muito, porque ela vai só nas emoções. E nem tudo é só emoções. Eu creio naquilo ali. Todo princípio, todo princípio tem um princípio, tem uma raiz, tem onde originou, o porquê, ok? Então, assim, muitas das vezes eles conseguem entender o problema emocional, mas eles não conseguem entender que existe uma raiz. E, infelizmente, a maioria das vezes, essa raiz é raiz de pecado. Dói, mas é verdade. Isso é a realidade. Inclusive, como nós falamos na aula passada, os psicólogos até tiram essa parte do homem, que é o espírito, porque se ele acreditar que o homem tem o espírito, então ele vai acreditar que existe coisas espirituais. Sim. E alguns transtornos podem ser espiritual. Por isso, eles negam, a maioria dos psicólogos não cristãos negam a parte espiritual no homem, porque essa parte espiritual mostra para nós que existe, como eu falei na Bíblia, você na Bíblia, aquele jovem que ele sofria de ataques epiléticos, na Bíblia, a Bíblia deixa isso claro, por ataques epiléticos, nós somos, olha, hoje ataque epilético é uma doença, mas ele sofria na Bíblia de ataque epilético, Jesus expulsou um demônio dele, ele ficou são. Os irmãos estão compreendendo? Uma certa mulher também que estava encurvada. Se nós formos olhar dentro da ciência, poderia ter um problema na coluna. Não seria isso mais fácil de falar? Não, ela tem um desvio na coluna, um problema na coluna, alguma coisa aconteceu com ela. Só que Jesus fala que ela era escravizada por Satanás, ela estava presa por Satanás. E então, era uma serva de Deus, né? Isso, ela era uma judia que estava constantemente na sinagoga. Então, nós temos que entender o seguinte: é por isso que entra a parte espiritual na vida de um líder. O líder tendo uma visão espiritual, ele vai saber tratar do assunto. Eu falo, irmãos, é claro, eu não quero ficar aqui colocando minhas questões de experiência minha, porque a aula nem fala disso. Mas eu já vi que eu pastorei igreja, já deparei com situações que parecia ser algo de médico, algo de um psicólogo, de um psiquiatra, e era espiritual. Então, se a gente não tiver direcionado por Deus, não vamos conseguir tratar do assunto. E esse é o pensamento do escritor do livro, que na área teológica, aí entra a área do pastor ter uma vida de devoção a Deus, para que ele possa enxergar o mundo espiritual. E o mundo espiritual existe, ele não é brincadeira. Mas se ele estiver doente, ele não vai enxergar. Que a boa parte está doente, essa é a verdade, entendeu? Por se ele está doente espiritual, se ele e hoje a gente pode observar que existem pessoas que têm muita liderança, que é narcisista, ele está embutido, às vezes, por alguns dons espirituais, mas ele é narcisista, entendeu? Você encontra no meio da liderança pessoas que são bipolar, entendeu? Tem várias deficiências, mas se ele não consegue reconhecer que existe uma deficiência nele, porque eu, acima de tudo, eu creio no 100% no poder da cura através de Cristo. Assim como eu acho que você vai no psiquiatra ou que você precisa de uma pessoa para fazer uma análise, quando você realmente mexe dentro da palavra de Deus e começa a aplicar ela na sua vida como um antídoto, ela cura. Só que nós, infelizmente, chegamos a um ponto que muitas das vezes a gente separa não, o médico diz que eu tenho a esquizofrenia e pronto, preciso tomar remédio. Mas ele esquece que a raiz da esquizofrenia ela é muito mais do que só na psique, humanamente falando, ela é também espiritual, entendeu? A pessoa tem que procurar saber na vida dele o que aconteceu. Claro, de forma alguma fazer regressão, como quando eu falei na aula passada, os psicólogos já fizeram, mas buscar, sim, entender o que aconteceu. Por isso que o escritor coloca aqui que esse tipo de coisa tem que ser tratado com a palavra de Deus, oração e quebrantamento espiritual. A pessoa, através de oração, que vai orando e não para de orar para ter um quebrantamento espiritual, de arrependimento, se for alguma coisa relacionada a algum pecado que ele cometeu, e, acima de tudo, irmãos, aplicado à palavra de Deus. Como eu estou falando do meu, eu já vi coisas na igreja, sim, de pessoas que não que estava escondendo algo, ou que vivia uma vida por alguma coisa, uma falta de perdão. Uma das coisas que tem adoecido muitos cristãos é falta de perdão. Às vezes ele quer convencer ele mesmo que ele perdoou, quando na verdade ele não perdoou, e ele carrega aquilo na vida dele para sempre, para sempre.
e pecado. O apóstolo Paulo, irmãos, ele ilustra no capítulo 7 uma coisa relacionada ao pecado, que, segundo a história grega, é algo até espantoso. Talvez algum dos irmãos aqui já ouviu falar. Quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 7 que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele faz, e quem livrará ele daquele corpo, daquela morte? Segundo a história grega, uma pessoa, quando cometia um assassinato, eles amarravam o cadáver nas costas dele, e ele andava com aquele cadáver por bons tempos, a pessoa pagando a sua vida como presidiário, andando com aquele cadáver. É claro que essa história não tem muito firmamento se é verdade, mas é uma ilustração boa. Então, quando o apóstolo Paulo utiliza quem me livrar desse corpo, ele está falando do corpo, daquela morte, dos pecados dele que estava amarrado nele. E assim é a vida de uma pessoa, irmão, que não perdoa. Ele anda sempre com aquele problema ou com aquela pessoa que ele não perdoou na vida dele. Logo, tinha uma irmã em Portugal que, em um hospital, fazendo psicologia, ela usava a Bíblia em ensinos, recita oração, que recitava oração, com mantra. Oração com mantra é muito bom. Mas aqui tinha uma irmã em Portugal que trabalhava no hospital, que ela ensinava psicologia, ensinava oração com mantra. Isso aí é complicado. Uma oração, ela em si tem o seu poder quando ela é feita com o coração voltado para Deus, não precisa de mantra nenhum. E é claro, o nosso modelo de estudo, a gente ri e tudo, mas é uma coisa verdadeira. Porque hoje em dia as pessoas têm se apegado a muitos amuletos e muitas coisas, irmão, em relação a essa área da psicologia, essa área da psiquiatria, essa questão de vida emocional turbada ou de uma vida espiritual que é desconhecida de muitas pessoas. Pelo fato da falta de conhecimento desse mundo espiritual, acaba dando isso. E o mundo espiritual, irmãos, é uma coisa muito séria, e quando você lê o livro do profeta Daniel, você vê que é uma coisa muito séria. O profeta Daniel orou, e eu acho bonito quando os crentes falam assim que o diabo está derrotado, que ele pisou na cabeça do diabo, que ele sapateou, que ele rodou em cima, que ele cuspiu no diabo, igual tem uns hinos aí, pisa na cabeça do cão, esmaga, dá bicuda na cara do cão. E o interessante é que diz a Bíblia que quando o anjo Gabriel descia para trazer resposta à oração de Daniel, o príncipe da Pérsia, que é um demônio, colocou no caminho dele e não deixou ele passar. Bom, nós estamos falando de um anjo poderoso, Gabriel. Nós não estamos falando aí de qualquer um que estava descendo, não, que era um profeta que estava vindo trazer resposta. Estamos falando de um anjo. Os irmãos já leram que passou um anjo no Império da Síria e matou 185 mil. Passou um anjo no Egito, na madrugada, e matou todos os primogênitos que existiam lá, de pessoas e de animais. Então, um anjo é poderoso. E esse demônio que parou na frente de Gabriel não deixou ele passar. Aí diz a Bíblia que ele volta e chama Miguel e vem junto com Miguel, 2 contra 1, né? Aí, enquanto o Miguel lutava com o príncipe da Pérsia, ele ainda fala que ele deu a volta para trazer a oração de Daniel. E fala que ele demorou, que desde o primeiro dia que Daniel colocou o coração para buscar o Senhor, Deus tinha ouvido. Porém, a resposta demorou por causa de um demônio, mostrando para nós que o mundo espiritual é coisa séria. Então, se como líder uma pessoa não tem uma vida de consagração a Deus para poder tratar determinados tipos de problema, saber o que é espiritual e o que é psicológico, para enviar para as pessoas competentes, se a área é psicológica, vai ser complicado. Agora, quando a área é espiritual, irmão, é coisa séria. Eu estava com um amigo meu no Brasil, que é um presbítero na Assembleia de Deus, e a mãe desse rapaz evangélico, o rapaz saiu da igreja, ficou muitos anos desviado, hoje, graças a Deus, serve ao Senhor de novo, e ele, do nada, na casa dele, um dia, ele começou a ver que as roupas dele cheiravam mal. Ele tomava banho, quando ele saía do banheiro, ele podia acabar de tomar banho, que ele vestia a roupa, cheirava mal, o quarto dele, tudo. Então, nós fomos lá, oramos, irmãos, e não foi coisa pouca, não. Você sentia um peso dentro do quarto, orando lá, na casa do rapaz. Uma situação complicada. Deus libertou ele. Ele não sabia o que era aquilo. Ele não sentia nada, mas tinha esse tipo de coisa na casa dele. Somente no quarto dele, só nas roupas dele.
Os irmãos estão compreendendo? Então, coisa espiritual existe. As coisas espirituais, os demônios, essas coisas existem. É claro que não pode se colocar tudo como demônio. Ah, tudo é demônio, como o escritor vai mostrar aqui. Ou tudo tem que ser da psicologia, não. Tem que ser temperado e mostrar que a única maneira de curar uma pessoa com problemas espirituais é através da oração e da aplicação correta da palavra de Deus e não desistir daquela pessoa. Não desistir. Uma vez uma irmã me chamou na nossa região para orar. O marido dela, ele de um dia para o outro, ele teve um problema e ele já não reconhecia mais ninguém e tinha um distúrbio que eles levaram para os psicólogos, tratou, nada resolveu. Essa irmã um dia foi na igreja que eu pastoreava, nós estávamos fazendo uma vigília, e lá na vigília ela resolveu chamar para poder fazer uma campanha na casa dela. Se eu poderia, eu falei que sim. Foi eu e um outro irmão, que hoje ele até reside no Espírito Santo, e fomos fazer uma campanha na casa dessa irmã. 7 dias consecutivos. E ela, na verdade, ela estava... Deus me mostrou depois. Ela estava querendo uma profecia, e a profecia veio no último dia. E eu estava na minha casa, arrumando casa, eu também arrumo casa, estava arrumando casa, e quando eu fui, deu o horário de fazer campanha, e no momento que eu arrumava a casa, Deus me deu uma mensagem para entregar para ela. E Deus disse para mim que ainda Deus não tinha curado o marido dela, porque ela estava querendo que ele morresse, para ela ficar livre e casar de novo. Mas que ele não iria morrer, que Deus ia curar ele. Irmãos, eu estou falando sério. Pensa numa mulher que ficou decepcionada quando eu disse para ela que Deus falou que ia curar o marido dela. Eu estou falando sério. A gente ri aqui, mas na hora eu estava muito sério e, ao mesmo tempo, nervoso com ela, porque eu vi a cara de decepção dela. Eu disse para ela, minha irmã, Deus fala para mim que a irmã está querendo que o marido da irmã morra. Ela ficou meio desconcertada. Eu falei, o senhor manda dizer para a irmã que o marido da irmã não vai morrer, não. Deus vai curar ele. Até hoje ele não foi curado por causa disso. A irmã tem que perdoar. Eu não sabia, irmão. Aí eu fui conversando com ela. Ela tinha aquilo no coração. Deus curou o marido depois, que mudou. Porque ele batia nela quando ele não era cristão. E quando ele aceitou Jesus, de pouco, ele ainda continuou batendo nela, porque não era liberto. E, de repente, ele caiu numa situação dessa complicada. O que ela teria que ter entendido é que era a mão de Deus tratando com ele, mas aí ela desejou que ele morresse para que ela casasse de novo, porque ela já não tinha mais aquele afeto por ele, aquele sentimento. A gente ri, mas é possível ver a situação que eu não dá bem que eu não era pastor dela, mas a situação que muitos pastores entram quando ele encontra esse tipo de problema na vida dele. Então, é o que se passa. E Deus curou ele. Ele hoje possivelmente é aposentado aos Minas. Na época, ele estava aposentado aos Minas devido à situação. E o interessante é que ele aposentou e depois Deus curou ele. E ele realmente mudou como marido, completamente como bom pai, como marido para ela e tudo. E quando eu saí do Brasil, ela ainda não tinha voltado aquele afeto que ela tinha por ele antes. Mas eu acredito que Deus abençoou e voltou. Mas nós vemos que coisas espirituais existem. O evangelista. Estou tentando entrar aqui. O evangelista Cléber, olha para você ver, o perdão é uma coisa tão séria, tão séria. Você observa que, às vezes, tem pessoas que eles são super imaturos espiritual, você entendeu? Ele sabe até cantar, ele sabe pregar, mas eu quero dizer assim, maturidade espiritual, mas eles são extremamente imaturos, porque eles têm dificuldade de liberar o perdão. Em Mateus 6,14, eu gosto muito desse versículo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, quer dizer, existe uma condição. Se nós não perdoarmos, nem tampouco Deus vai nos perdoar pelas nossas ofensas. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa fica presa no mundo espiritual, imatura. Agora, é claro, cada pessoa é cada pessoa. Tem pessoas que ele tem um pouco mais de dificuldade de liberar o perdão, mas existem processos. Entendeu? Existem processos, aplicando a palavra de Deus, entendendo um versículo desse, ele é muito importante, entendeu? Dizendo para si próprio, se você não perdoar, nem o vosso Pai te perdoará. Isso a gente continuar no versículo, a gente vê que o vosso Pai vos perdoou de todos os vossos pecados.
Quer dizer, é a primeira condição. Então, a pessoa tem que entender que ele tem que passar, voltar, entender por que a pessoa fez isso, o que aconteceu com ele, o que levou ele a fazer. Você entendeu? Qual foi os traumas da vida dele? Eu não estou justificando, eu estou criando uma maneira para que eu possa liberar o perdão. Quer dizer, a pessoa foi grossa com você aquele dia, e naquele dia você não sabe o que ele passou, o que houve na vida dele. Né? Talvez ele passou por um problema sério. Então, isso é uma maneira também que nos ajuda a perdoar, quer dizer, entendendo que nós também somos falhos, nós também temos deficiência, e que nosso perdão está condicionado naquilo que eu libero o outro, eu vou ser perdoada. Então, existem condições, né? Agora, irmão, a verdade é que quando a pessoa ele tem essa dificuldade de perdoar, é como eu falei no início da aula, é a pessoa que não anda guiada pelo Espírito. Quem anda guiado pelo Espírito, ele tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, uma das coisas que ele tem é longanimidade. Longanimidade não quer dizer ter uma paciência esticada ao máximo. Quando nós estamos mal espiritualmente, ocorre qualquer coisa conosco, principalmente nessa área de não perdoar, é onde nós alimentamos a falta de perdão. Quando você está bem com Deus, não pode acontecer o que for, você não está nem aí, você continua glorificando a Deus e você entende. O que a nossa irmã Luz falou é muito válido. E há possibilidade, sim, de você pesar o que a pessoa, por que a pessoa fez aquilo. Mas se nós não estivermos bem, nós não pesamos. Nós retribuímos da mesma forma. Nós simplesmente pensamos, eu não quero saber, ele fez comigo, eu vou retribuir igual. E quando eu coloco isso mesmo, a apatia nos coloca no lugar da outra pessoa. Como o nosso irmão Lúcio falou, resumindo, é isso: é você entender e se colocar no lugar dela. Mas isso nós temos que estar bem espiritualmente. Quando nós estamos mal espiritualmente, a nossa tendência sempre é pender para o lado errado. É não perdoar, é fazer igual, é vingar. E a oração modelo, conhecido como oração do Pai Nosso, que inclusive o versículo que a nossa irmã Lúcia cita, é Jesus reforçando o que ele falou na oração do Pai Nosso, que perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado nossos devedores. Agora imagina se Deus for nos perdoar, que é assim que está lá, da maneira que nós perdoamos. Se perdoamos, somos perdoados. Se nós perdoamos meia boca, vamos ser perdoados meia boca. Se não perdoamos, não somos perdoados, irmãos. Então, essa é a realidade. Liberar perdão, eu entendo que o caso dessa irmã, o que ela passou, nós não podemos ter dimensão do que ela passou. É só a pessoa que sofre que sabe. Ela passou algumas dificuldades com o marido e aquilo criou um bloqueio na vida dela. Porém, ela achou que estava tudo normal, porque ela ia na igreja, ela às vezes até orava e recebia, às vezes, até profecia, que ela mesmo disse no dia lá, mas Deus falou que ele ia morrer. Eu falei, pelo amor de Deus. Diz ela que Deus tinha usado... Espírito de vingança, né? Deus tinha usado o irmão para falar que ele ia morrer. E ela estava até aliviada. Eu falei, não, irmã, eu não estou querendo falar da irmã e nem nada, mas ele não vai morrer, não. Falei com ela, eu estou convicto que ele não vai morrer. Ele vai ficar vivo, muito vivo, por muito tempo ainda. Se Jesus não voltar, ele não vai morrer. Então, essa questão, irmãos, da vida espiritual é isso. A pessoa tem que entender essas coisas e ter visão de Deus para tratar isso. Eu sei que aqui tem pessoas que já teve essas experiências com Deus, de chegar no local e ver. Igual nós estamos tratando de psicologia, inclusive eu conheci uma pessoa aqui que ela tinha alguns problemas psicológicos devido a ela ser abusada. Ela foi abusada quando criança. E depois ela conversou comigo. Eu, inclusive, pelo que ela fala, eu sou a única pessoa que sei disso, ela nunca contou para ninguém. E no meio da conversa com ela, eu fiz a pergunta e no olhar dela eu percebi que aquilo tinha acontecido. E o diabo aproveitava muito da situação dessa moça para fazer isso. E constantemente a roommate dela me ligava para ir lá porque ela estava possessa de demônio. Isso eu estou falando sério para os irmãos. Constantemente ia lá para expulsar o demônio Ela dela. não consegue perdoar, né? Ela não consegue. E outra coisa, o diabo aproveitou muito nisso aí. Ela conta que a mãe dela já contou que ela tinha 15 anos, o diabo apossou dela e ela,
começou a ficar possessa dali para frente, e o único recurso que eles acharam para ela em ser liberta foi levar para o espiritismo, porque ela disse que eles levaram para a igreja, vou até falar, né, que eu sou dela, da Assembleia de Deus, ela até falava assim, eu chegava lá, ficava, e nunca aconteceu nada, e tal, e no espiritismo, eles, o espiritismo kardecista, como eles levam tudo para o lado da ciência, eles explicaram para ela de forma científica a respeito da maneira que eles acreditam nos espíritos, e que aquilo tinha tratamento, bastava ela ir no centro espírita, fazer os passes lá no centro espírita, não sei se os irmãos sabem o que é passe, é quando a pessoa ali, depois da palestra, ele entra numa salinha, todo mundo faz lá umas rezas doidas Na lá. verdade, deve ser, segundo o pensamento deles, que na vida passada, né, ela foi uma abusadora. Isso, é assim que eles Então, pensam. então, quer dizer, agora aquele espírito, né, ele precisa se redimir, então ele está no corpo dela para se redimir. E também é porque eles também alegam que eles têm um propósito com ela, que realmente eu também já vi. Um dos dias que eu cheguei na casa dela, que ela estava endemoniada, ela estava psicografando. Ela estava psicografando. Então, como ela não quer esse negócio de seguir isso aí, e por não conhecer, ela acaba rejeitando muita coisa da Bíblia. E eu dei para ela uma Bíblia, mas eu estou falando sério. Aí ela leu a Bíblia quase toda, o Novo Testamento quase todo, com poucos dias. E depois, aí, alguém do Espiritismo aconselhou ela a acompanhar a Bíblia com os livros dos Espíritas. E ela estava acompanhando. Sempre vai me ligar para perguntar coisa da Bíblia. Então, ela começou a ver que muita coisa do Espiritismo estava errado, que muita coisa estava errada, e chegou até a frequentar a igreja um tempo, mas depois parou. Mas eu estou falando que eu acompanhei. Ela ia muitos psicólogos e no centro espírita e nada. E foi várias vezes que eu fui na casa dela. Já saí de Outros casa. dois lugares errados, nenhum dos dois lugares vai poder ajudar ela. Resolve essa questão. Agora, o que eu estou dizendo, ela tem problema psicológico, sim, mas o problema psicológico dela tem raiz em demônios. E isso pelo que ela me Se contou. tem, Os irmãos estão entendendo? Então, ela ficou liberta. Teve uma vez que eu acompanhei ela mais de uns 8 meses, ela ficou liberta. Depois, ela saiu da igreja de novo e voltou. E a última vez eu lembro inclusive, eu não estou brincando, eu estava lá em Louro trabalhando. Ela pegou o telefone e o demônio usando ela no telefone para falar comigo. E eu tive que expulsar o demônio por telefone e ele falou: você pode me expulsar agora, mas eu vou voltar e vou fazer ela pular daqui do prédio. Eu saí daquele low lá no meu carro, eu tenho um Mustang, que eu estava quase colando ponteiro para chegar na casa dela para não fazer aquilo. Eu nunca gastei, eu parece que eu estava no Velozes e Furiosos. Eu gastei pouco tempo de low até este bosta para poder cuidar dessa pessoa. Hoje ela começou a trabalhar, ela é enfermeira, trabalha bastante, então quase não me liga, mas não segue mais os caminhos do Senhor, não fala mais a respeito do assunto comigo, eu não sei. Parece que parou, talvez parou, porque a homemade também não liga, mas situações muito complicadas que um pastor tem que estar ligado para saber o que está acontecendo com as ovelhas dele. E com pessoas que chegam na igreja, porque às vezes vai chegar pessoa na igreja sua que não é crente de lá, mas ele ouviu boa referência a seu respeito e vai lá para isso. Talvez ele está com algum tipo de transtorno que tem essa área espiritual. Então, se você tiver uma vida pautada dentro de uma devocional com Deus e da palavra, você vai conseguir ajudar essa pessoa. Aqui coloca o lugar da psicologia na igreja. Assim como devemos ter conhecimento teológico para lidarmos com questões espirituais, precisamos também ter conhecimento sobre o comportamento e a personalidade humana para lidarmos com questões emocionais. Então, é claro, para um pastor, o principal são as questões teológicas, as questões bíblicas, mas aqui o escritor, como sendo ele também um pastor e cristão, ele mostra isso, que é de muita valia esse conhecimento do comportamento humano, como uma das coisas que as pessoas falam bastante aí. É como nossos irmãos de colocam, tem pastor que nem quer encarar esse tipo de problema hoje. A falta de preparo, como nossa irmã Lúcia falou. Então, a pessoa compreendendo, irmãos, os tipos de comportamento das pessoas, como hoje, o que mais nós ouvimos falar no meio de cristão é essa questão de bipolaridade. Esse tem atacado tantas pessoas hoje que tem sido complicado, somente no meio de crente. Às vezes o crente está aqui de boa com você, ele não está querendo nem te ver.
está com a cara fechada, já não sorri mais, e já estoura, já fica nervoso. E esse tipo de coisa. E, às vezes, se o pastor... Isso cai muito, infelizmente, cai sempre sobre os líderes, sobre os pastores. Se ele não tiver uma vida espiritual, uma paciência, e se ele não conhecer um pouco de psicologia, ele vai acabar perdendo paciência com o irmão assim. Porque o irmão está bem que agora, depois já não está. Eu estou falando que eu já vi demais na igreja. Ué, mas é o que você falou no começo, Evangelista, sobre os temperamentos, mas eu acho que você conhecer o temperamento te dá, assim, realmente um leque para saber compreender e entender certas deficiências do seu amigo, do seu colega, das pessoas que você convive, porque, por exemplo, se é uma pessoa, agora nós estamos falando de perdão, se é uma pessoa melancólica, o melancólico ele é negativista, ele vê as coisas tudo do lado ao contrário, mas o melancólico ele tem qualidades maravilhosas, entendeu? Mas ele é negativista. Tudo que você vai colocar para ele vai dar opinião toda ao contrário. Mas quando você consegue entender que esse é o lado deficiente, que ainda não foi desenvolvido o fruto do Espírito naquela área da vida dele, mas ele tem áreas tremendas, porque para mim, pessoalmente, eu amo trabalhar com as pessoas melancólicas, porque eu acho que eles são muito perfeccionistas, quando você põe uma coisa na mão deles, eles são um cumpridor, você entendeu? Eles se esforçam para fazer o melhor, mas se ele ficar no banco, ele é terrível, ele é crítico, ele põe defeito, você entendeu? Mas se você colocar na mão dele, ele vai se esforçar muito, e assim vai os outros temperamentos, e isso ajuda muito a gente ter Eu tenho um bom relacionamento com todas as minhas clientes, porque de cara eu já sei o temperamento dela. Eu já sei a tendência aonde que eu não tenho conflito. Eu não tenho conflito, entendeu? Nunca tive, porque eu tento entender que todos nós, como ser humano, e cada um de nós temos áreas deficientes. Então, a gente foca aonde que existem as qualidades. E se você puder ajudar aquela pessoa a desenvolver o fruto do Espírito na área deficiente dele, que faça, entendeu? Porque o temperamento, irmãos, uma coisa que nós temos que entender que temperamento não muda. Temperamento não tem. Quem não tem um temperamento, ele vai morrer porque tem temperamento. Não muda. Ele pode aceitar Jesus, ele pode ser muito espiritual, não muda. Ele tem como controlar o temperamento dele. Por exemplo, uma pessoa, como a irmã falou, que ele é melancólico, que é perfeccionista, que aí ele seria egoísta também, porque só o dele que é bom. E ele não sabe ajudar quando não é ele que está na frente. Então, esse tipo de coisa tem que corrigir. Do mesmo jeito, uma pessoa sanguínea, ele é muito bom, é dinâmico, faz um monte de coisa, mas boa parte dos sanguíneos são pessoas que é de duas caras, são falsos. Então, se ele não for controlado pelo Espírito de Deus, qualquer outro espírito maligno, a própria carne dele vai utilizar das deficiências desse temperamento para poder aflorar mais. Então, nós, como cristãos, todos nós temos temperamentos que eles têm suas qualidades, seus defeitos, e, claro, temos que ser dirigidos pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo para que as qualidades do nosso temperamento elas se destacam e não os defeitos. E em relação a isso, claro, o pastor tem, como a irmã colocou aqui, seria bom ele entender isso, mas tem muitas pessoas que realmente não cooperam. O pastor passa cada coisa que é só Deus. Ele realmente tem que ter um chamado para aguentar aquilo. Porque... Mas foi chamado, então é isso que eu te digo. Tem não, mas o que eu estou dizendo é que tem que ter, porque hoje nós estamos vendo aí um monte de obreiros feitos de microwave, não tem chamado, não. Nós estamos tendo muito obreiro que não tem chamado. Mas quando o pastor tem chamado, ele lidar com essa situação, ele trabalha com isso, ele busca de Deus. Se ele tem um conhecimento na área psicológica, um pouco, ele trata nessa área bem. E, acima de tudo, a vida espiritual que ele tem com Deus ajuda ele bastante a suportar a situação. Mas é por isso que eu falei, tem que realmente ter um chamado, porque se ele não tem, ele abandona. Como eu tenho visto, irmão, nessa pandemia no ano 2020, muitos pastores que abandonaram o cristianismo hoje estão desviados simplesmente porque não aguentou passar a situação que passou. As igrejas esvaziaram, as pessoas desviaram, voltou, ele ficou decepcionado, entregou a igreja ou fechou a igreja, outro vendeu a igreja,
como diz o pastor Hernandes Lopes, vendeu a igreja de porteira fechada. Então, é uma situação complicada. Agora, por quê? Não tem ministério. Hoje, como eu falei uma época atrás na aula, no grupo do Básico em Teologia, é o glamorizar o chamado. Chamado, irmão, não tem glamour. Essa é a verdade. Chamado tem compromisso. E quando o pastor tem esse compromisso com Deus e ele é guiado por Deus, ele consegue dar com a situação. É claro, ele vai passar muita situação, porque em Colossenses o apóstolo Paulo fala que nós temos que suportar uns aos outros. E esse suportar, irmão, não é dar suporte, carregar alguém no ombro, não, é suportar mesmo, de você olhar para o irmão chato, muito chato, e você sempre colocar na cabeça, ele é meu irmão em Cristo, Jesus morreu por ele também, então eu vou viver bem com ele, porque eu sou salvo e eu tenho que viver bem com ele. E o pastor vai entender isso também. Ele é muito chato, todo santo dia está no escritório do pastor com um problema diferente. Quando não tem problema, ele inventa para poder chamar a atenção do pastor, porque é carente, é necessitado. E o pastor, que é pastor, está ali cuidando daquela bendita ovelha. Ainda bem que o ministério de evangelista não tem muito esse negócio. O evangelista vai lá, prega, se é mensagem dura, prega, se é mensagem avivalista, prega, e edificativo, e vai embora. Não tem esse problema que é o ministério pastoral de ter que cuidar dessa situação, irmão. Porque realmente é muito árduo a vida do pastor. Eu amo evangelista. Eu amo quando Deus põe uma pessoa no meu caminho, assim, cheio de carrapato, entendeu? Eu amo, é uma área que sou apaixonada. Eu creio na transformação da vida do ser humano, na vida do crente. Eu creio que realmente ele pode ser moldado, ele pode ser mudado. Eu amo mais do que... Eu gosto de ministrar a palavra de Deus muito, gosto de ensinar, gosto mais de ensinar. Eu não sou muito boa evangelista, não, mas eu gosto de ensinar, entendeu? Mas eu sou apaixonada, porque se você olhar a Bíblia inteira, você para ver Cristo, Jesus, quantas vezes aqueles judeus terríveis se achavam muito mais sábios, achava que conhecia a lei muito mais do que Cristo, entendeu? E Cristo teve tanta paciência, tanto amor, tanta misericórdia, tanta bondade. E o bom é que quando você convive com alguém, Deus permite que você também se olhe em você e vê também os seus defeitos, entendeu? Você tem misericórdia, como disse a pastora aí, você tem empatia pela deficiência do irmão, né? Igual eu digo, quem tem o dom para exortar tem que ter o dom do amor, porque é fácil você exortar uma deficiência no caráter da pessoa, mas não esquece que você também tem. Entendeu? Você também tem, então a gente tem que ter esse coração misericordioso. Fácil, não é? Porque tem pessoas, às vezes, que parece que ele quer que você carregue ele nas costas, ele dá vontade de deixar ele lá na esquina, mas É isso que o nosso irmão Zé de Souza colocou aqui, que dizer que o suportar que o apóstolo Paulo ensina em Colossenses é o mesmo que colocar aquelas madeiras para suportar a laje quando vai bater laje. Carrega todo o peso, é aguentar o peso. E ele falou, realmente é nesse sentido que o apóstolo Paulo ensina. E o que a irmã citou e o próprio Jesus ensinou, irmãos, que bem-aventurados misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. E ser misericordioso é o que a nossa irmã Priscila falou, é nós nos colocar na situação que a pessoa vive. E infelizmente, nós não lembramos disso com facilidade. E a nossa tendência com os irmãos mais fraquinhos, às vezes, e o apóstolo Paulo ensina, e o apóstolo Paulo está me ensinando de uma coisa bem mais fácil do que, às vezes, uma falta de perdão. Então, olha, se o seu irmão come carne, não fala mal dele, não. E se ele não come, também não fala mal dele. Quem come, come para Deus. Quem não come, não come para Deus. Ele está falando de jeito. E se o irmão também acha que você não deve comer, então também você não come. Come. Ele vai falar aqui que quem come carne, mas também vai ver que vai prejudicar o seu irmão, não come para não prejudicar ele. Não estou entendendo? Então, são coisas muito fáceis de fazer, mas nós não fazemos, porque nós somos egoístas. Nós pensamos em nós. Nós aprendemos muito mais com as pessoas difíceis. Isso é a realidade. Porque quando a pessoa consegue passar essa situação, ele vai lembrar que aquela situação no início foi muito ruim, mas quando tem a vitória, irmão, tudo é maravilhoso. O próprio Jesus ensina isso. Quando ele fala da mulher que, quando está para dar luz, eu acredito que as irmãs aqui sabem o que é isso.
que a situação é bem complicada, mas quando a criança nasce, que ela pega no colo, Jesus falou que é como se ela esquecesse todas as dores que ela teve, pelo valor que ela dá àquela criança que ela pega no colo e vê o fruto da vida dela. Então, é o que a nossa irmã colocou, é isso aí, as dificuldades que a gente passamos com determinados irmãos, depois na frente serve de experiência, nos faz crescer, faz com que a pessoa cresça na perspectiva. Vai colocar, se o comandante coloca mais no segundo parágrafo. Não precisamos cristianizar a psicologia, nem tampouco demonizá-la, mas sim compreendemos o papel como ciência, como a nossa irmã falou na aula retrasada, sendo uma ciência auxiliar na vida de um pastor. E, claro, como eu falei, irmão, no início da nossa aula, que não se pode também ficar naquele negócio. A pessoa está fazendo psicologia e ele esquecer de separar a psicologia da vida cristã dele, aí ele está estudando psicologia. Vai, chega na igreja, tudo dele é psicologia. Infelizmente, até na área teológica, a pessoa chega, começou a ver teologia, ele chega num grupo de irmãos, ele quer só teologar, ele não sabe falar outra coisa, só quer teologar. Então, a pessoa tem que maneirar, ser temperado. Não precisa... Então, o evangelista é tirar da ciência, você entendeu? Aquilo que eu posso, você entendeu? Edificar a minha vida espiritual segundo a palavra de Deus e acabou. É colocar aquilo que pode nos auxiliar. Nos auxiliou, não precisa ficar o tempo todo engrandecendo a psicologia, a psiquiatria, ou qualquer outro tipo de ciência, ou até a filosofia, que não é uma ciência, mas ficar o tempo todo sobre aquilo. Então, a pessoa não há necessidade. Coloca aqui, ó, ela jamais substituirá os preceitos bíblicos, que são absolutos e eternos, mas ela tem o seu valor quando nos fornece ferramenta que nos ajuda na compreensão do ser humano. Então, ou seja, o pensamento do escritor ela está bem abaixo das questões teológicas, das questões bíblicas. A Bíblia ela é o nosso principal fonte de resposta para tudo que nós precisamos como cristão. Mas, de forma alguma, nós podemos dispensar. Ela é uma ferramenta útil. Ela é uma ferramenta útil. Ela colocando abaixo dos preceitos bíblicos, ela vai nos auxiliar em muitas coisas. Eu acredito aqui que quase todos aqui, somente que são líderes, têm um pouco de conhecimento de psicologia, mesmo direcionado pelo Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo te abre a mente, você trata determinado assunto com alguém, que você consegue ajudá-lo. Você consegue ajudar essa pessoa. Então, a psicologia ela pode se auxiliar nessa área do aconselhamento para cristãos, sim. Claro que pode, é isso que o Conferência quer mostrar. E ele coloca, por meio da psicologia, podemos compreender a nós mesmos e as pessoas com quem nos relacionamos. E a nossa irmã Priscila colocou uma coisa interessante aqui, quando ela falou de tratar a pessoa, que às vezes é como nós estivéssemos olhando no espelho. Nós olhamos para aquela pessoa e, às vezes, reflete a nossa própria vida, na vida dela. O muito que você não faz o que ela faz, você vai entender que você não faz porque você se entregou mais a Deus do que ela. Ou que, se ela tem aqui esse distúrbio psicológico, seja de ordem até espiritual ou não, mas você vai entender, é porque Deus teve misericórdia da sua vida e você deu lugar para Deus. Da mesma forma que Deus teve misericórdia dela, ela não deu lugar para Deus e, às vezes, acabou cedendo alguns transtornos psicológicos ou até algumas coisas de influência demoníaca, ela precisa de nossa ajuda e você se reflete naquilo. E, de acordo com o pensamento do escritor, é que a psicologia nos ajuda a entender a nós mesmos. A nós nos entendermos. É como a irmã falou, nós entender que nós também temos defeito, que nós também poderíamos estar passando por aquilo. Nós simplesmente não estamos passando porque, às vezes, tem pessoas, irmão, que têm um psicológico mais forte, ele consegue dominar muitas coisas na vida, mas tem pessoa que não. Do mesmo jeito que a nossa irmã Lúcia falou no início, de pessoas que têm dificuldade de perdoar. Irmãos, eu conheço realmente pessoas que, se não for o Espírito de Deus, ele não consegue perdoar alguém. E passa anos e anos e a pessoa vai alimentando aquele tipo de sentimento ruim dentro dele, é como se criasse um mofo dentro dele e ele não consegue perdoar ninguém. E isso só adoece a pessoa. Adoece ela, atrapalha a vida espiritual dela, porque se ela não perdoa, ela não consegue alcançar o coração de Deus em oração. Se ela não perdoa, a maioria das coisas que ela faz são mecânicas. Então,
há pessoas que têm mais facilidade de liberar perdão, de ser liberta de determinadas coisas. Por exemplo, eu vou falar para os irmãos, quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu fumava, eu bebia. Eu aceitei Jesus, não fumei mais. No mesmo dia, eu joguei cartela de cigarro fora e tudo, e no outro dia, pela manhã, quando eu levantei, fui trabalhar, quando eu cheguei de tarde, eu fiquei andando para lá fora, ver se eu via algum crente para me cumprimentar com a paz do Senhor, para saber se realmente eu era crente. Eu estava querendo ouvir uma paz do Senhor com alguém, para me ver se eu era um cristão mesmo. E fui numa sorveteria, em frente à Assembleia, lá tinha uma irmã, e ela era da igreja que eu converti, eu nem sabia ganhar. Ela falou: você aceitou Jesus ontem, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. E queria ouvir uma paz do Senhor para mostrar que era um cristão. Fui liberto de cigarro, bebido tudo de um dia para o outro, mas eu trabalhei na igreja, irmão, que nessa época eu era diácono, e tinha um presbítero e um diácono, que era o segundo dirigente da igreja, que nós trabalhamos muito com uma irmã, que hoje ela até já dorme no Senhor, para ela ser liberta de cigarro. E conseguimos, ela foi liberta do cigarro, batizou, foi uma mulher extraordinária daquela igreja Assembleia de Deus por muitos anos, até que hoje ela partiu para o Senhor. Mas foi um trabalho para ela ser liberta. Então, a libertação é gradativa na vida de uns, outros é liberta instantânea. Então, tem determinadas coisas que nós temos que ter paciência e sabedoria para tratar. Aí eu colocava aqui mais. A psicologia, cá no último parágrafo. A psicologia mostra-nos como lidarmos com nossas resistências à frustração. Como dar a nossa resistência à frustração. No combate aos medos, aos estresses, à depressão. Ela também ajuda nos relacionamentos interpessoais, na harmonização dos relacionamentos familiares, com amigos, colegas, superiores, subordinados, hierárquicos. E também para melhorarmos o nível de convivência com vizinhos, comportamento no trânsito, na melhoria da qualidade de vida e assim sucessivamente. Bom, isso aplicado em nossas vidas, como o escritor coloca, ajuda muita coisa. A nossa vida social, a maneira que nós tratamos as pessoas à nossa volta. Aí ele mostra que essa questão da harmonização, irmãos, entre famílias, hoje o que nós mais vemos é até família cristã que não combina. Isso eu não estou falando de marido e mulher, e pai e filho, eu estou falando às vezes de irmãos. Irmãos de sangue que é uma bagunça dentro de casa, todos são crentes. Não combina, e aí não combina ali. E sem contar essa parte familiar, que eu estou falando agora de marido e mulher, e filhos, simplesmente por um distúrbio que tem ali, que cada um quer ter razão, como a nossa irmã falou, que a maioria são narcisistas, principalmente maridos. Hoje, quando a maioria das pessoas, irmãos, que estão consultando aí escritórios de psicólogos, em relação a casamento, chega à conclusão que o marido é narcisista, o camarada só pensa nele, o cara se acha mais do que a mulher, e esse tipo de pensamento que tem destruído muitas famílias. Então, se o camarada entendesse um pouco de psicologia, ia ajudar ele nisso aí. Ele ia entender que ele não pode levar a vida assim. Aí fala entre amigos e colegas, também há esse problema, nós estamos falando de questão, nós como cristão e alguém como não cristão, nós sabemos e entendemos a situação desse sem entrar com falta de educação nem nada, que hoje em dia, eu falo, irmão, que eu trabalho numa companhia que tem um rapaz que ele é evangélico, e ele tem problema com todas as outras pessoas que não é evangélico da companhia, e ele tem problema com todo mundo da companhia tem problema, e pela grosseria dele e outras coisas. Por exemplo, tem um rapaz na companhia, eu acho que eu até falei do dia aí, ele fica falando em línguas estranhas, repetindo línguas estranhas que ele ouve aí naquele Jasper dos Mistérios, lá no Instagram, aquele Gigante Dailo, que esse cara que pega esses cultos neopentecostais e faz zombaria com eles. Então, ele segue aquelas páginas e ele fica repetindo aquilo. Para mim, irmãos, aqui não altera nada. Só um dia que ele mandou para mim, eu fui e mandei para ele, ó, dizer, para com esse negócio que o demônio vai te pegar. E nunca mais ele mandou. Falei, que gente, para de brincar com as coisas de Deus, que o demônio vai te pegar uma hora dessa aí. Ele não é cristão. Só que eu vou ficar brigando com ele porque ele fica lá repetindo ou com zombaria com aquelas coisas que essas páginas, que eu não sei se é evangélico ou não, do Jato dos Mistérios, do cana baixou, que está falando de cana, de pessoas que bebem, aí fala baixou, que é como se fosse tentando fazer uma zombaria como se fosse uma língua estranha. Eu não estou nem aí. Ele, muitas coisas que ele mostra lá, que esse menino vê,
Realmente, irmão, nós vemos que é palhaçada. Um dia um rapaz cantando um hino em línguas estranhas, um hino da harpa, e muitas outras coisas. Aí tem um rapaz aí que, para mim, os irmãos vão me desculpar do termo que eu vou colocar, que para mim não passa de um idiota, que hoje ele é conhecido como Joma na internet, que para mim é um bobo. Ele carrega um título de apóstolo Alex e ele é apelidado como Joma hoje. Então ele fica o tempo todo gritando Joma no trabalho. Eu vou pelar com ele por causa disso, não vou criar problema com ele por causa disso. Eu sei que ele não é um cristão. Eu não posso. A única coisa que eu falei é que ele pode ficar brincando com as coisas, mas uma hora Deus vai te pegar, hein? Falei com ele. Comigo ele fica quieto. Aí tem vezes que ele está lá no trabalho, ele chega e dá um gritão ao John. Eu não estou nem aí. Mas o outro menino acha ruim. O outro eu falei, rapaz, larga esse menino para lá, rapaz, deixa ele quieto no canto dele, fazer esses trem deles. Isso não altera nada para nós. Para mim não altera em nada, não muda nada para minha vida. Aí tá zombando das coisas. Então deixa aí. Tá zombando das coisas de quem? Não é minhas coisas. Tá zombando das coisas de Deus. Então, que Deus cuide das coisas dele e trata com ele. Ele não está mexendo comigo. Falei com ele não está mexendo comigo, ele está mexendo com as coisas de Deus. E quem toca nas coisas de Deus, é só ler o capítulo 5 de Daniel. Tem uma conta a pagar com Deus. Agora, eu, particularmente, não vejo que ele tocando nada de Deus ali. Aquilo é besteira que esses homens que dizem ser homem de Deus que está fazendo na internet. Então, esse relacionamento com amigos, com colegas, com superiores e subordinados, isso é bíblico, isso não é só questão psicológica. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro ensinam que tem que haver um bom relacionamento de funcionário e patrão. E o interessante é que, naquela época, ele está falando de escravos que foi comprado. Ele fala que os servos, ali, escravo, deveria ser subordinado aos seus senhores e fazer o que ele colocou na mão para executar com excelência, como se estivesse fazendo para Cristo. E que os senhores cristãos deveriam tratar bem os seus funcionários e pagar em dia e não usurpar deles. E mais, aqueles cristãos deveriam trabalhar não somente perto do seu senhor, mas deveriam trabalhar na ausência dele, fazer o trabalho com excelência. Então, esse tipo de relacionamento com a questão teológica e uma questão psicológica, nós vamos aprender tudo isso e vamos saber nos dar com isso. Se o patrão for rude por não ser um cristão, até se for um cristão, você, como um bom cristão e que estudou um pouco de psicologia e tem uma base psicológica na sua vida, você vai entender ele, vai deixar, talvez, um dia mal na vida dele. Como a nossa irmã Lúcia falou, às vezes é um dia mal na vida dele, é um problema que ele teve lá, que ele não sabe separar, que os problemas que nós temos dentro das nossas casas, nós não podemos levar para o trabalho, o problema que nós temos no trabalho, não levamos para dentro de casa. Mas tem pessoas, irmão, que não sabem separar isso. Tem pessoas que o problema entra com ele dentro da casa, ele descarrega todo aquele problema em cima da esposa, em cima dos filhos. E às vezes a mulher, por ser uma mulher sábia, ela fica calada, ela entende que aquele problema ele trouxe do trabalho porque ele passou alguma coisa lá. Mas isso não é correto. Não é correto. Problema de trabalho fica lá, problema de lá fica em casa, não tem que levar um para um lado e nem um para o outro. Só que nós não conseguimos separar essas coisas. Porque, primeiro, que às vezes nós somos deficientes nas nossas vidas espirituais e, às vezes, por falta de um conhecimento psicológico. Ele coloca nessa subordinação em reconhecer a hierarquia no trabalho. Ele fala que isso melhora o nosso nível de convivência com os vizinhos. Não tem coisa pior na vida de um cristão, irmão, do que os vizinhos dele não gostar dele. Claro, se não gosta dele por causa da vida cristã dele, pautada na palavra, é problema do vizinho. O apóstolo Pedro fala que nós não devemos sofrer como malfeitores, como mexeriqueiros. Mexeriqueiro é quem mete o dedo no lugar que não deve. Fica, como diz o povo antigamente, colocando a colher enferrujada onde é que não foi chamado. Isso é ser mexeriqueiro. E isso é para os irmãos ver que até isso pode promover perseguição na vida de um cristão. Mas se ele falou, se você é perseguido por amor a Cristo, sinta-se feliz por passar por provações por causa do nome de Jesus. Então, ou seja, se a nossa vida com nossos vizinhos não é de um bom testemunho, nós estamos deficientes como cristãos. E principalmente por quê? Porque às vezes nós temos dificuldade de tolerar alguma coisa de nossos vizinhos por não ter um conhecimento um pouco da psicologia. A psicologia ajudaria isso, claro. Você poderia, por exemplo, eu nunca gostei de música alta, nunca. Eu não nasci no evangélico, mas nunca gostei de música alta. Eu sempre gostei de ouvir minha música dentro da sala da minha casa, tranquila. Mas eu tenho um irmão que ele gostava de música alta, e parece que ele pegava todas as caixas. Meu pai mexia com música, todas as caixas que meu pai tinha lá para fazer som, ele colocava em cima da laje e ligava ali o som de Guns N' Roses,
Metallica, Pantera e outras músicas, e aquele barulhão no bairro quase todo por causa de que ele queria ouvir uma música. E, na verdade, às vezes nem prestava atenção na música, tanto barulho que era. Agora, existe pessoas, um vizinho nosso, que vão ouvir som alto. Ele vai ouvir, vai te incomodar, vai. Agora, como cristão, você vai lá bater na porta dele, xingar e criar problema? De forma alguma. Como cristão, nós temos que suportar esse tipo de coisa. E, claro, se no outro dia você vê ele de forma educada, se você conversar, talvez ele compreenda. Talvez ele compreenda. Mas se nós lembrarmos que quando nós não éramos cristãos, que talvez algum de vocês já fizeram isso também, de ouvir música alta que às vezes incomodou o seu vizinho, você vai lembrar que o fato que ele não é um cristão, ele acaba fazendo isso. Ou até mesmo cristãos que ouvem hinos de forma desordenada, alto, e que cria problema com a vizinhança. O nosso comportamento com o vizinho pode melhorar se nós conhecermos um pouco de psicologia. No trânsito, irmãos, não precisa nem falar isso aqui, né? Todos nós aqui dirigimos. No trânsito é muito complicado. Buzina, fazendo gestos indecentes. Crente, irmãos, que xinga no trânsito. Nós temos bastante. Aqui, principalmente aqui na América. Que xinga no trânsito. E ele ainda tem um versículo bíblico escrito atrás do carro dele. No vidro do carro dele tem um versículo bíblico. Às vezes escrito em inglês, que o americano vai e consegue ler. E ele não se porta como cristão no trânsito. Isso é um problema muito sério. Oi, evangelista, aconteceu um negócio comigo interessante. Ai, Esqueci o meu nome Deus, desse de pastor. novo. Quem? Aconteceu um negócio comigo, com o pastor, que nós saímos lá da igreja de Medford, ele estava andando tão devagarinho lá na 16, que eu peguei e passei e falei assim, ia falar ô moleza, né? Mas na hora que eu vi, ele falou, Pai do Senhor, eu falei, sangue de Jesus. Tem poder. Quase que eu chamei ele de moleza. Acaba acontecendo, irmão. E a verdade irmão, existe sim no trânsito a falta de paciência, o sinal acabou de abrir, a pessoa já está buzinando. Aí, às vezes, o sinal acabou de abrir, alguém buzinou para nós já ficamos irados também, ou então é nós que buzinamos e seguramos a buzina até no final, parecendo que a pessoa está surda. Então, são esses tipos de coisas que nós teríamos como controlar se nós aplicarmos a psicologia em nossas vidas. Teríamos como controlar. Irmãos, eu conheço pessoa aqui na América, a irmã colocou um autor muito bom aqui, que é Augusto Guri mesmo. Ele fala que ele diz os momentos de grande estresse duram no máximo de 2 a 5 minutos. O importante é ser resiliente e suportar. E isso é a realidade, irmão. E esse autor que ele é muito bom, Augusto Guri, se os irmãos puderem adquirir alguma literatura dele, ele é muito bom nessa área. E se nós, irmãos, não cuidarmos disso aí, nós acabamos estressando no trânsito, às vezes, parte de nós mesmos, como o nosso irmão falou, essa falta de paciência de, às vezes, andarmos com o speed abaixo do que a pessoa que está na nossa frente. Eu lembro uma vez, eu estava vindo para a igreja de Plymouth e ia do meu lado um carro de um lado e um do outro, e eles trancaram a rua, não tinha como ultrapassar. E aquilo foi me deixando angustiado. Eu confesso para os irmãos que eu não pequei, mas foi me deixando angustiado. Quando eu consegui passar, eu fui ver aquele velho, se ele não tinha uns 100 anos, estava beirando. Um velho de um lado dirigindo com uns 100 anos, mais ou menos, e o outro tinha um pouco mais de 100 anos. Então, como que eu ia querer que eles andassem correndo e eu em um carro potente e eles num carrinho fraquinho andando? E na verdade, eles estavam andando no speed e o outro estava andando um pouco abaixo, uns 5 abaixo do speed. Mas, na minha mente, eles deveriam estar correndo. Mas, quando eu ultrapassei eles, eu fui ver que eram 2 velhos. E isso ocorre conosco, porque nós não sabemos quem está na frente, qual a situação, se é uma pessoa com problema de deficiência, se é uma pessoa velha, ou qualquer outro tipo de coisa. Aí nós sempre queremos ter razão em tudo. E a psicologia nos ajuda a entender isso, que nós não temos razão, principalmente no trânsito. E mostra que podemos melhorar essa qualidade e mostra que em muitas outras coisas. Aí eu falo mais, não podemos, em nome do cristianismo, negar a existência dos problemas e de ordem emocional. Como nós falamos no início, irmão, existe. Nós não podemos achar que porque somos cristãos, esse tipo de coisa não acontece. Ocorre na vida de crentes e não crentes.
E hoje, como já foi dito, muitos crentes estão doentes emocionalmente, por muita pressão em cima deles de muitas coisas que nem sempre é pecado. Como nós falamos, existe a área assim, do pecado, mas existe coisas que sobrecarregou essa pessoa e ele acabou ficando doente emocionalmente e que precisa de um tratamento, seja com pastores que entende da área psicológica ou com um profissional da área. E esse profissional da área, como o próprio escritor coloca, seria bom se ele fosse um cristão, mas um crente bem estruturado, que tem um conhecimento bíblico, mesmo que ele veio devido a muitas pressões em cima dele, ter problemas emocionais e ele procurar um psicólogo, se ele tem uma estrutura bíblica, ele não vai deixar ser influenciado por pensamento de psicólogo algum. Como nós falamos no início, não é ético psicólogo algum falar de religião no seu escritório, mas alguns fazem isso. E nós não podemos negar a existência desses problemas. Como muitos pastores, eu estou falando que existem pastores que negam. Eles negam a existência desses problemas emocionais. Eles falam que não é, e outros atribuem sempre a demônios. Sempre a demônios. Tudo é demônio, ou pecado escondido. Aí começa a vasculhar a vida da pessoa, vai falando, vai confessando, vai confessando, vai confessando, e a pessoa, às vezes, não tem pecado nenhum, e a pessoa fica ali preocupando. Pecado todos nós temos, estou falando um pecado que acarretou essa situação na vida dela. Então, por isso, o pastor tem que pautar a vida dele na questão espiritual e, acima de tudo, tratar dessas questões emocionais com sabedoria. Aí o escritor coloca mais. Há uma infinidade de doenças psíquicas que afligem muitas pessoas, tais como, ele coloca fobia, que todo mundo sabe que é medo de alguma coisa, talvez fechada em algum lugar, transtornos obsessivos compulsivos, que é perturbação que as pessoas têm provocado por ansiedade. Aí coloca depressão, que todo mundo conhece, que é excesso de carga na vida da pessoa por coisas de preocupar demais com coisas do passado. E neurose, que é pessoa que está sempre em conflito. Tem pessoas que têm até de forma pejorativa, fazem a pessoa neurótica demais, usa essa forma para poder ofender a pessoa. São pessoas que estão sempre em conflito. Então, isso é um problema, irmão, emocional na vida da pessoa. E esquizofrenia, que é algo que a irmã Lúcia falou bastante aqui, dessa questão da esquizofrenia. E é claro, irmão, essa arte da esquizofrenia, eu falo que eu conheci uma mulher no Brasil que era vizinha minha, e ela toda a vida foi cristã. Por alguns problemas com o marido dela, nós não sabemos assim, de que ordem que foi, ela teve esquizofrenia e o diabo aproveitou dessa doença para assombrar literalmente a vida dessa mulher. Mas ela era da igreja quadrangular, um pastor muito abençoado, fez uma campanha e ela foi liberta, mas ela passou uns meses penoso com as investidas do diabo na vida dela. Então, essa questão da esquizofrenia às vezes é um prato cheio, como nossa irmã Luz falou no início aí, para que o inimigo possa aproveitar. Essa questão também da neurose, de pessoas que vivem em conflito com outras pessoas por problemas emocionais, o diabo aproveita bastante nessa área também. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E a área da depressão, irmãos, existe sim. A parte da depressão que o diabo aproveita, claro que tem. O diabo, quando ele vê que uma pessoa tem esse problema, como eu falei no início, dessa moça, que ela tinha depressão, e o diabo aproveitou dessa situação, e era carga sobre carga na vida dela para que ela viesse a desanimar da vida. Não foi poucas vezes que ela me ligou falando que queria tirar a própria vida, e eu, às vezes, conversava com ela no telefone, e tinha vezes que eu saía, da minha casa correndo para ir atrás dela, para que ela não fizesse tal coisa. E tudo por problemas psicológicos de depressão. E o diabo aproveitando a situação. Boa parte, como nós vimos aí uns anos atrás, aí de pastores tirando a própria vida por questões psicológicas e essas opressões e depressão demoníaca sobre a vida dele. A pessoa foi cometendo depressão por sobrecarregar demais e acabou o diabo tirando proveito nessa situação e fez com que a pessoa tirasse a própria vida. Ele vai colocar mais aqui, ó, muitas doenças físicas têm sua origem em fatores emocionais. É o que os psicólogos chamam de
doenças psicossomáticas. Soma tem a ver com o corpo e psico tem a ver com a alma, que sobrecarrega bastante e acaba tendo doenças no seu corpo. Muitas coisas ocorrem no corpo da pessoa, de doença física mesmo, por causa dos seus problemas emocionais. Ele coloca aqui, cremos que o poder do Senhor Jesus é capaz. Jesus, ele é capaz de curar qualquer tipo de enfermidade, isso aí nós sabemos, física. Ele vai colocar assim como também acreditamos na cura ou libertação de problemas emocionais a partir de oração. Sabemos que o nome de Jesus é poderoso, pode curar, que orações, irmãos, podem ser feitas para curar pessoas também de problemas emocionais, claro. Aí coloca que nós não podemos negar de recorrer à medicina, ou à psiquiatria, ou à psicologia, que isso não significa negar a nossa fé. Os irmãos estão compreendendo? Não significa negar a fé, a pessoa buscar ajuda na ciência, a buscar ajuda nos médicos, a buscar ajuda na psicologia, na psiquiatria, e não pode rejeitar a medicina simplesmente por ele falar que ele é cristão. Eu já vi o caso, irmão, de alguns crentes, principalmente eu vi um caso de um crente na nossa região que ele foi na igreja, tinha um problema, eu estou rindo aqui, mas isso é sério. Ele tinha um problema que ele dependia de um remédio e o pastor orou para ele e falou que ele não precisava, era uma mulher, na verdade, não precisava mais tomar o remédio, a mulher, com fé, acreditou e ela não tomou o remédio, com 2 dias que ela não tomava o remédio, o problema dela complicou muito, muito, e ela quase morreu por acreditar no que o pastor falou. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre aconselho, até se for eu estiver orando, se eu orar para uma pessoa que tem algum problema de saúde crônico, eu vou dizer para ele, vai ao médico e confirma que Deus te curou. Não é pela fé dele nem pela minha, é para que ela tenha confiança no que Deus fez e, acima de tudo, para que os próprios médicos vejam que ela foi curada. E na verdade, o pastor lá nem nada. Deus não mandou ele fazer nada. Ele simplesmente falou: não preciso tomar mais o remédio. Irmão, precisa tomar cuidado com essas coisas. Por exemplo, você orou e a pessoa não quer tomar mais o remédio, aí é a fé dela. Agora, você dá ordem para ela não tomar e ela confiar na sua fé, aí é complicado. E a irmã teve um problema muito sério. E como eu também já vi um pastor uma vez, estou falando que eu vi um pastor uma vez orar por uma pessoa, ela tinha tuberculose e ele não teve medo de encostar na pessoa e até mesmo pegar a máscara que a pessoa estava usando por ter tuberculose e ele colocou a máscara no rosto dele e a pessoa realmente foi curada. Estou dizendo que isso eu já vi. Agora, nós, irmão, não podemos fazer o que Deus não manda e tampouco dispensar as ajudas de médicos ou dispensar a medicina por causa da questão espiritual. Somos salvos, acreditamos no poder do nome de Jesus, no poder da oração, mas, acima de tudo, não dispensamos a medicina porque Deus utilizou dela para muitas coisas. O irmão Zé de Souza colocou que ele conhece sua irmã, que ela parou os médicos e morreu. Parou os remédios. Parou os remédios, os remédios. Então, ele conhece uma irmã, conheceu, né? Que já conhece. Ele conheceu uma irmã que ela parou de tomar os remédios e acabou falecendo. Então, é complicado, irmãos. A pessoa tem que saber ouvir a voz de Deus, o que Deus realmente está mandando fazer. E Kleber, teve um irmão também, a irmã ela estava em câncer terminal e ela não podia tomar suco de laranja. Aí um irmão empolgado chegou para ela com um copo de suco de laranja e falou: pode tomar que você está curada. Ainda bem que tinha um enfermeiro, virou para ele e falou: você tem certeza que ela está curada? Se ela tomar, ela vai morrer. É complicado isso aí, Kleber. Muito complicado. A pessoa, irmão, tem que... o emocionalismo é muito grande na vida de muitos crentes hoje em dia. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas. E o pensamento aqui do pastor, que ele é um pastor e escritor, é que o nome de Jesus é poderoso, nós temos autoridade no nome de Jesus, se nós cremos, sim, a Bíblia fala que os sinais vão seguir os que creem. Se você crê, tem autoridade no nome de Jesus, você pode ministrar e vai acontecer. Agora, se Deus não
determinou nada, não mandou nada, não empolgamos e tão poucos rejeitamos. Como o escritor coloca no início, várias frases que é usada por crentes, que Jesus é meu psicólogo, que eu não preciso disso, que eu sou salvo, e várias outras frases feitas, utilizadas por cristãos para poder rejeitar as ciências auxiliares. Bom, nós vamos ficar por aqui, paramos na página, na próxima aula nós vamos começar na página 18. Os irmãos também ouviram o recado do pastor, que na próxima segunda nós não temos aula, porque é Labor Day, então vamos voltar somente passando a segunda-feira, acho que, deixa eu me ver aqui a data. Segunda-feira parece que só no dia 11 que nós voltamos novamente com as nossas aulas. Na segunda-feira que vem, os irmãos estão off. Somente a turma do bacharel, como o pastor colocou, e a turma do básico em teologia. Mano, eu vou fazer a chamada e logo após estaremos agradecendo ao Senhor. Os irmãos têm alguma pergunta, alguma colocação para poder fazer? Cleber, uma pergunta. Por que certas pessoas elas estão sempre propensas a esse tipo de problema? Tem pessoas que esses problemas são mais fortes na vida deles, na área como a nossa irmã psicológica. Lúcia falou no início, pode ser coisa que vem de família. E existe pessoas que, como ela também colocou, que é mais fraca para essas coisas. Tem pessoas que têm a facilidade muito grande de se ocupar com muito problema e sobrecarregar, e acaba tendo algum transtorno psicológico, como depressão ou outras coisas. E pessoas que sofreu alguma coisa na infância, que acaba por falta de um perdão, por não abrir o coração para Deus, acaba sendo tomado por espíritos malignos que aproveita dessas áreas que a psicologia nos aponta, e, como eu falei, da esquizofrenia, da depressão e de outras coisas, para trabalhar na vida dessa pessoa, por alguma doença espiritual que acarretou esses problemas emocionais na vida dela. Então, isso ocorre com muito igual. Tem aquelas pessoas que é mais forte, que cai muralha, cai tudo, e ele segue caminhando, ele segue andando. Tem outros que têm uma vida mais voltada para Deus, então ele está sempre entregando a vida dele na mão de Deus, e ele tem menos dificuldade com essas coisas. Amém? Está respondido? Alguém quer colocar alguma coisa? Uma coisa importante também, Cleber, que eu vejo no trabalhar da pessoa que trabalha com esse tipo de pessoa, ele tem que ser uma pessoa muito centrada, tem que ter uma mente muito forte, firmada no Senhor, porque ele tem que tratar e saber que ele não pode levar aquilo para casa. Sim. Essa é a realidade. A vida de um cristão, irmão, que mexe com esse tipo de coisa, somente de ordem espiritual, ele tem que estar com a vida bem entregue na mão do Senhor, porque ele está mexendo num vespeiro. Então, é muito complicado, porque o diabo não fica feliz quando você arranca alguém das garras dele ou de algum problema que ele colocou. Por isso que o escritor até colocou que a vida dele tem que estar pautada numa vida de devocional a Deus, estudo da palavra e oração, firmado com Cristo, para que ele não tenha... a partir do momento que você entra em uma guerra para libertar uma pessoa, o diabo vai investir contra a sua vida. Então, você tem que estar preparado. A família tem que estar juntamente com ele. Por quê? Sim. O que o adversário quer? Quando ele não pode com você, ele vai na sua estrutura. Tenta atacar de vários lados. Então, vamos lá, irmão. Alexandre Guerreiro. Alexandre. Amém. Mano do Santos. Presente. Bem. Mano Cristiano Leal. Então. Mano Fabiano Moraes. Fabiano, acho que eu tinha visto ela aí. Bom, Fabiano de Oliveira. Pastor, estou aqui. A minha esposa também estava na aula, teve que sair. Sim, mas ela estava na aula. Eu vi ela. Tá, obrigado, pastor. Bom, Glauci Oliveira. A Glauci é minha esposa. Fabiana é outra pessoa. Bom, Gleick. Presente. Irmã Giane, não vou arriscar falar o sobrenome dela, não. Presente. Irmão José de Souza. Presente. Irmã Lúcia Micros. Amém, estou aqui. Irmã Márcia Rogério.
Maria Bandeirinha. Manicinha. Aqui. Pastor Juarez. Presente. Irmã Priscila. Estou aqui presente. Irmã Ruth, ela estaria hoje. Precisou de. Ela não poderia estar na aula. Irmã Sandy. Irmã Tatiane. Irmão Gosto Garcia. Presente. Presente. Irmão Elvis. Presente. Então, irmãos, amém. Na próxima segunda nós não temos aula. Os irmãos, fiquem atentos que o pastor vai postar a respeito do trabalho, como ele quer que execute esse trabalho para avaliação dos irmãos. Amém? Bom, nós vamos agradecer ao senhor. Gostaria de pedir ao nosso irmão Elvis que agradeça a Deus e logo após os irmãos sintam-se à vontade para sair da sala. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por mais essa aula que tivemos aqui, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aprendendo, Senhor, da Tua palavra, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor tem, Senhor, para nos transmitir para nós, Senhor, que venha servir, Senhor, no nosso dia a dia, que nós venhamos aplicar, Senhor, aquilo que for necessário, Senhor, o nosso conhecimento, Senhor, que estamos tendo aqui, Senhor. Ó Deus, abençoe a vida do nosso pastor, Senhor Luiz Prestes, nosso irmão Kleber, Senhor, dando sabedoria a eles, Senhor, para que cada dia mais, Senhor, eles venham conduzir essa aula, Senhor, essa escola, Senhor, com sabedoria, ó Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós que Deus em Cristo abençoe a todos. Todos tenham uma excelente Amém. noite. Amém. Amém. Tchau. Tchau com Deus. Paz do Senhor para todos.